Estamos de volta com o Contato Direto. A investigação da chacina de Osasco apontou 3 policiais militares e um guarda civil como os principais responsáveis pelos assassinatos. As condenações chegavam a quase 300 anos de prisão. Entretanto, 2 dos 4 acusados pela chacina de Osasco foram absolvidos. Eu vi muitas pessoas da imprensa falarem: ele estava no lugar errado na hora errada. Ninguém estava no lugar errado na hora errada. Eu não considero você sair do trabalho e ir para um bar para tomar uma cerveja com seus amigos depois de ter trabalhado o dia inteiro. Eu não considero um lugar errado. Afinal de contas, então o lugar errado é a periferia? A situação dele é negócio falar sobre isso. Ele estava dentro de um saco plástico. Só que assim eu não vi sangue no meu menino. Para mim ele tinha levado tiro na boca, né? Depois foi tiro na testa. Parecia, assim, guerra. 18 de setembro de 2017. Fabrício Eleutério, Tiago Renklein e Sérgio Manhanhã vão à júri popular 2 anos depois da chacina. Durante 5 dias, acusação e defesa exploram as contradições da investigação na tentativa de convencer os 7 jurados. A defesa de Vitor Cristilder desmembra o processo na justiça e ele é julgado sozinho no ano seguinte. No dia do julgamento, foi bonito, porque elas colocaram faixa, né, da necessidade de dar rosto para dizer que os filhos dela não é simplesmente um número naquele papel. E aí vem a peculiaridade de um julgamento pelo tribunal do júri. Ele é completamente diferente de um julgamento que se faz nos demais crimes, por um juiz singular. O jurado, ele faz um compromisso de julgar de acordo com a consciência e os ditames da justiça. Justiça. Muita coisa que não fica no papel do processo é levado em conta pelos jurados. O promotor ressalta também que o senhor, durante os depoimentos em juízo, o senhor ficava rindo durante o depoimento, o senhor conversava com quem estava do lado, meio que debochando da acusação. Isso de fato aconteceu? Isso aconteceu e não foi durante o depoimento no júri. Durante a última audiência de instrução, porque a gente estava acompanhando a audiência através de teleaudiência. A risada ali, que não foi uma risada debochada nem nada, né? Foi só algo que estava sendo comentado, conversado ali durante a audiência, que não tinha nada a ver, e a gente deu risada, mas não tinha nada a ver com o processo. E ele usou isso como um subterfúgio que a gente estaria debochando da justiça, mas não tinha nada a ver. É como se fosse um ritual. Um ritual, eu preciso de uma resposta. Esse mesmo Estado que tirou a vida do meu filho, esse Estado tem que me dar uma resposta. Por isso, e eu tenho que assistir, por isso que a importância dessas famílias estarem ali, acompanhando, vendo. Porque elas precisam da resposta. Eu não sei quem foi, não quero saber. Não fiquei no julgamento, só entrei porque eu tive que dar depoimento para a juíza, que eu não queria dar também, mas tinha alguém para defender os mortos, né? Foi em um lugar como este que os 7 jurados decidiram o destino dos réus. Sérgio Manhanhã foi condenado por 5 votos a 2. Já o Tiago Renklein e o Fabrício Eleutério dividiram a opinião do júri, que os condenou por 4 votos a 3. A juíza, ela deixou bem claro que não foi provado a nossa autoria dos fatos. E o quesito de votação seria de copartícipe. A gente foi sentenciado como partícipe, como se a gente tivesse prestado apoio moral, logístico, ou que sabia que ia ocorrer a chacina e a gente prevaricou. A gente não tomou a atitude que deveria, né? Que supostamente sabia quem seriam os autores, não teria apreendido ou levado conhecimento da instituição.
Mesmo com a estratégia da defesa de desmembrar o processo, Vitor Cristilder foi condenado no ano seguinte por 4 votos a 3. No primeiro julgamento havia manifestação, joinha não é prova, mas joinha não é prova para quem está de fora. Para o jurado, tudo que acontece lá, todas essas circunstâncias estranhíssimas, tudo isso é levado em consideração pelos jurados. O senhor acredita que aquelas mortes foram executadas por policiais? Eu não acredito. Policiais militares, não. Eu não acredito. Dizem que foi mais. Eu não posso falar porque eu não vi, eu não estava na hora. A gente só vê o que a justiça apresentou para nós, que foram esses 4, mas tem mais. Eu acredito que tem mais, porque foi tudo numa hora só, nem super-homem faz isso. Causou muitos traumas. De lá pra cá, já faz 6 anos, né? Minha mãe, ela nunca é a mesma. Ela tem muitos problemas de saúde também, né? A gente sempre tem que ficar indo com ela no médico, psicólogo, para tentar entender que realmente ela não tem mais o filho perto. Meu nome é Cássio Augusto Sebastião Júnior, eu sou professor no Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, que está à frente de um projeto de extensão e pesquisa sobre violência de Estado que foca na atuação das mães de Osasco e Barueri. Quem que vai devolver o seu filho? Se você indenizar essas mães, se você prender os policiais, isso seria, digamos, o mínimo, né? Ou o mínimo que se espera. Mas nada disso vai colocar de volta o filho dessas mães na casa delas. Na época que aconteceu a morte dele, ele já sabia que ia ser pai? Já ele estava todo feliz. A Lara tem 6. Quando ela foi ficando espertinha, ela falava, vovó, cadê meu pai? Aí quando foi um dia, eu sentei ali e falei, Lara, vem aqui. Ela falou, o que foi, vovó? Meu pai já tá chegando? Eu falei, não, a vovó vai te contar uma coisa. O papai não vai vir. Aí ela começou a chorar, mas por quê? Eu queria ver meu pai. Eu falei, então, seu pai tá lá em cima com Jesus. Entre 2017 e 2018, os 4 réus foram condenados pelo Tribunal do Júri a penas que chegavam a quase 300 anos de prisão. Vitor Cristilder e Sérgio Manhanhã conseguiram a anulação da sentença e, em um novo julgamento, em fevereiro do ano passado, foram absolvidos de todos os crimes. Houve recurso de todos os 4. O segundo julgamento do Vitor Cristilder e do Sérgio Manhanhã, ele teve algumas peculiaridades que não tiveram o primeiro, óbvio. Ele ocorreu no meio da pandemia. Os familiares das vítimas não puderam estar presentes. Tiveram tempo para aprender a chorar, porque foi uma choradeira do começo ao fim, principalmente do Vitor Cristilder. Eu peço para a senhora, por favor, excelência, me ajuda. Me ajuda, excelência, por favor, me ajuda, eu sou inocente. Senhor Victor, não sou eu que vou decidir. Os jurados ficam assim, sem praticamente olhar para o lado e ver, nossa, acabaram com 20 famílias. Eles não se impressionam, eles acabam esquecendo que tem esse outro lado da moeda. E eu posso ser condenado aqui por uma coisa que eu não cometi, foi por causa de uma mensagem de celular. Por causa de uma mensagem de celular, eu tô preso há mais de 6 anos. Mas vem a notícia, vem a apunhalada, né? De que foram absolvidos. E foi difícil levar essa notícia para as famílias. Para te falar a verdade, quando aconteceu o primeiro ato, muitos repórteres chegou e falou assim, o que a senhora espera? Até eu pedi para o povo não gritar justiça. Porque eu já estou cansada. Antes da chacina do meu filho, eu
Eu só ouvi justiça, eu quero justiça. Eu lembro que me perguntaram. Eu falei assim, a polícia prende, a justiça solta. É óbvio que viver esse processo é extremamente triste para essas mães, né? E aí, quando elas veem esses sujeitos para os quais há uma série de indícios que eles tenham participado, é difícil a gente dizer se eles participaram ou não, né? A justiça que está dizendo isso. E aí eles saem tranquilamente disso. É claro que um sentimento de frustração, de derrota, de desespero bate nas mães. Acabou se decidindo que 2 eram culpados e 2 eram inocentes. Que o joinha não significou nada, mas é o que ficou decidido. 2 culpados, 2 inocentes. Eu já estou morta. Até hoje, a gente sobrevive, a gente não vive, né? Se você perguntar o que você sente, eu não sei se é raiva, se é ódio, revolta, dor, não sei. A Corregedoria da Polícia Militar foi procurada, mas não designou ninguém para conceder entrevista sobre o caso e não respondeu ao nosso pedido de informações sobre a chacina e os réus. Atualmente, 181 policiais estão detidos aqui no Presídio Romão Gomes, uma instituição voltada somente para PMs. Vitor Cristilder, Thiago Renklein e Fabrício Eleutério chegaram a ficar presos aqui, mas eles foram transferidos após serem expulsos da corporação. Você se emociona quando você lembra dessa situação. O Cristilder é apontado como líder, foi absolvido, está em vias de retornar à corporação. Como é que você vê isso? É mais uma prova da nossa inocência. Me doeu mais. Não foi nem no último dia do júri, quando a juíza proferiu a sentença de 255 anos. Não me doeu. Só que o dia que me doeu, que acabou comigo, foi o dia da nossa demissão, o dia que eu tomei ciência. Porque eu sei o tanto que eu lutei para entrar na instituição, eu sei do amor, do carinho que eu ainda tenho pela instituição. A história termina com uma chacina em que morrem quase 20 pessoas, com 2 envolvidos. 2, juridicamente, 2 pessoas são os culpados por terem matado quase 20 pessoas. 6 anos após o massacre de Osasco, que deixou 17 mortos e 9 feridos, o ex-policial militar Fabrício Emanuel Eleutério, condenado a mais de 250 anos de prisão por envolvimento no crime, aceitou conversar com o Contato Direto. Fabrício segue alegando inocência das acusações e compartilha o seu lado do caso. Nós estamos chegando no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos 2 para ouvir a versão do ex-policial militar que recebeu a maior condenação da Justiça pela participação na chacina de Osasco e Barueri. Como vai? Tudo bem? Obrigado por nos receber. Que isso. Vontade, por favor. Como é que foi o seu dia, aquele 13 de agosto de 2015? O que o senhor fez naquele dia? Foi numa quinta-feira, eu me lembro como se fosse hoje. Era uma quinta-feira, eu me desloquei da minha casa até o curso, fiquei das 8 até o meio-dia, descansei o período da tarde e liguei para minha esposa. Porque naquele dia a gente tinha combinado de assistir um filme no shopping, era o lançamento de um filme, né? Cheguei no shopping, eu retiro o ticket ali da cancela do estacionamento, encontro com ela na praça de alimentação, na frente do cinema, só que a fila estava muito grande. Aí peguei e falei para ela, falei, amor, eu não tô com paciência, amanhã eu vou ter que acordar cedo e tudo mais. Saímos do shopping, chegando lá em casa, eu jantei, ela tinha a mania de colocar o colchão
na sala e assisti o filme ali deitado. Coloquei o colchão lá, só que eu estava muito cansado, nós dois acabou pegando no sono. E eu acordei com a minha advogada me ligando, a doutora Flávia. E o curioso, o que ela queria falar com o Fabrício era justamente o fato de que ela tentaria obter um habeas corpus, porque no dia anterior o Tribunal de Justiça havia mandado prender o Fabrício. Fabrício Eleutério era soldado da Rota, o grupo de elite da Polícia de São Paulo. Em agosto de 2015, ele estava afastado das ruas e cumpria funções administrativas. O policial respondia a 2 processos por suposta participação em chacinas em 2013. É a minha maior dor profissional, porque eu liguei para o Fabrício naquela noite, acompanhada do meu esposo, eu liguei para ele e ele me atendeu. Então, ainda que o Ministério Público diga que ele estava em outro local, eu sei onde ele estava. Enquanto advogada, eu sei onde ele estava. Ele é mais uma vítima. Ele é mais uma vítima dessa apuração enviesada, precipitada. E qual era o álibi do Fabrício? Ele contou tudo que ele fez no dia da chacina e disse que, mesmo sabendo que tinha um mandado de prisão expedido contra ele, foi ao shopping com a namorada, foi ao cinema, guardou o ticket de estacionamento do shopping. Eu conheço a advogada, ela é uma pessoa correta, a doutora Flávia. Ela acredita no cliente. 99% dos clientes não falam para o advogado, olha, eu pratiquei o crime. Ele não admite, porque ele acha que, se ele admitir, o advogado não vai defender com a mesma força, com a mesma... Ele tenta enganar até o advogado. O senhor acorda com a ligação da sua advogada, depois das 10 da noite? Não, era bem antes. Era por volta das 9, acho que umas 9h40, eu não me recordo muito bem. O Flávio pergunta para mim, onde você está, Fabrício? Foi, tô aqui na casa da Natália e tudo mais. Você não tá vendo as mensagens que eu tô mandando no WhatsApp? Eu falei, não, doutora, tal. Meu, pelo amor de Deus, desliga ali, dá uma olhada e vai embora para casa. Era comum a doutora Flávia falar com o senhor essa hora da noite, depois de 9, 9h30 da noite? Eu ainda estava respondendo os outros processos, tinha 2 processos que eu ainda estava respondendo em liberdade. Eu fui impronunciado, o Ministério Público ganhou a pronúncia novamente e pediu a minha prisão. E a gente estava fazendo o quê? Ela já tinha entrado com o HC, pedindo para mim permanecer em liberdade. Mesmo com a prisão, o senhor não teve medo de sair para o shopping à noite, para o cinema, mesmo com o risco de ser preso a qualquer momento? Não, até porque a prisão foi pedida pelo Ministério Público e o Tribunal de Justiça não se manifestou, nem favorável, né, e nem desfavorável. A acusação reforça que o senhor já respondia por uma outra chacina. Isso. Como é que o senhor analisa esse cenário? O último júri que eu fui absolvido, após esse júri que eu fui condenado, eu fui para o júri mais 2 vezes, inclusive eu fui absolvido a pedido do próprio Ministério Público, né? O Fabrício era um policial já afastado da rua, fazia só o serviço administrativo da Rota, havia sido réu num processo de chacina de Osasco, a juíza havia decidido que os elementos que constavam do processo não eram suficientes para levá-lo a júri, o promotor do caso recorreu dessa decisão e o Tribunal de Justiça deu razão ao promotor e, inclusive, mandou prender o Fabrício. E aí é que vem a história das provas que haviam contra o Fabrício. O Fabrício nega, mas uma das vítimas sobreviventes o reconhece. Quando ele vê o Fabrício, essa vítima sobrevivente, ela urina na calça. Fabrício Eleutério foi reconhecido por um homem que foi baleado exatamente aqui neste local. A testemunha relatou que foi abordada por pessoas que pediam informações dentro de um carro prata. No depoimento, a vítima contou que, ao se debruçar, viu o rosto do atirador no instante em que foi alvejada de raspão. Seria Fabrício.
Outras 2 pessoas também foram mortas neste ataque. Uma delas era uma adolescente de 16 anos. Mas você não achou estranho, por exemplo, essa testemunha em todas as ocasiões garantir que você teria sido um dos autores? Ele, inclusive, numa das ocasiões, chega a urinar na calça quando se depara com a sua imagem. Você acha que essa testemunha não tem crédito? Crédito algum, até porque ele demorou entre 7 a 15 minutos para me reconhecer, e no reconhecimento, primeiro ele apontou o Cristilder, depois ele apontou o Tiago. Um mês antes da chacina, ele teria abordado ele 5 ou 6 vezes num ponto de tráfico, onde ele fala que foi baleado lá. O que mais está provado nesse processo é que nenhuma daquelas vítimas tem qualquer ligação com organização criminosa ou com os crimes que vitimaram o Cabo Pereira e o GCM. Isso está provado. Então, assim, isso é aquela tentativa de estigmatizar mesmo. No direito, o reconhecimento de uma vítima sobrevivente, principalmente uma vítima que não conhece o autor do crime e que, portanto, não tem nenhum motivo para querer prejudicá-lo, é uma prova muito robusta. Antes de ser considerado suspeito, Fabrício Eleutério foi ouvido como testemunha protegida pela Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo e disse ter reconhecido 2 das pessoas que aparecem no circuito interno das execuções do bar de Barueri. Um dos policiais foi reconhecido por ser canhoto. Seria Emerson, mais conhecido como Irmãozão. Mas para a promotoria, Fabrício pretendia confundir as investigações. Esse Emerson, na verdade, eram as informações, o nome dele já estava rolando no WhatsApp. Era no WhatsApp, né? Mas ele mesmo não reconhecia, não apontei nada na imagem. Agora, existem algumas inconsistências do depoimento de quando você falava como testemunha protegida. Isso. E de quando depois você se identificou. Por que essas discrepâncias, algumas informações diferentes? Porque o depoimento de testemunha protegida era baseado nas informações do WhatsApp, né? E algumas informações de coisas informais que foram comentadas dentro da instituição e tudo mais, né? O outro depoimento meu era com relação à acusação em si, do crime em si. Se o senhor for ver, for analisar, o senhor vai ver que tem essa diferença. O Fabrício quis tumultuar tudo. Tumultuar no sentido, olha, eu ouvi dizer que o crime foi cometido por XYZ e que as armas estão num stand de tiro. A polícia científica nunca trabalhou tanto num caso só. Porque imagina a quantidade de armas e de estojos que se aprende num stand de tiro para fazer exame de confrontação balística. Propositalmente ele queria dificultar a investigação? Ele causou um tumulto grande na investigação. O senhor conhecia o policial que foi morto e o GCM que também foi morto antes da chacina? Não, nenhum dos dois. O Cabo Pereira, no caso, ele fazia parte do pelotão de força tática do Tiago, que hoje ficou preso junto comigo, né? Eles eram do mesmo pelotão. E o guarda municipal que morreu, ele era de Barueri. Meu nome é Fernando Fabiani Capano, eu sou advogado do Tiago Renklein, faço parte da equipe de defesa que está tutelando os interesses do Tiago, nesse caso da chacina de Osasco. A principal prova do Ministério Público é que eles teriam ouvido, ainda na fase de inquérito, uma pessoa que conhecia o Tiago e ele teria brigado com a esposa dele e nessa briga essa pessoa teria ouvido ele admitir que participou daquela chacina e que por conta disso ele realmente teria cometido aquelas condutas, né? Então, o papel do Tiago Renklein, esse para mim, a participação dele é induvidosa. A mulher teria dito, eu te reconheci na televisão, aquela jaqueta é sua, você participou dessa chacina. E o Tiago teria dito a ela, você prefere que os Noia mate a polícia ou que a polícia mate os Noia? Ele estava no quartel montando alvos para um exercício de tiro que haveria lá no batalhão no dia imediatamente seguinte.
e que dali ele saiu já por volta das 20 horas, o que obviamente não daria tempo hábil para que ele pudesse estar, inclusive, na primeira cena do crime. Uma troca de mensagens entre o policial militar Vitor Cristilder e o guarda civil metropolitano Sérgio Manhanhã se tornou uma das principais provas do processo. Os dois conversaram usando apenas emojis, essas figuras do WhatsApp, para se comunicar durante o intervalo em que ocorria a chacina. Segundo a acusação, os símbolos de joinha eram um sinal para que o guarda civil movesse todas as viaturas sob o seu comando para bem longe dos locais dos ataques. Eu estava precisando de um livro de direito administrativo. E eu me lembrei que o Sérgio Manhanhã, que é réu, junto comigo, teria feito curso de direito. Vamos fazer o seguinte, para mim não atrapalhar o seu patrulhamento, eu vou mandar um sinal de joia para você. Se você mandar um sinal de joia para mim, isso quer dizer que você vai levar para mim esse livro de direito administrativo. Ele me avisando que permaneceria. Com joia. Com joia. Que ele permaneceria na companhia tática e eu enviaria um joia se eu estivesse com o livro. Tá. E a explicação fica sem pé sem cabeça. E o que eu não entendo, das 19 horas, às 22h20, 22h30, que o senhor ficou aguardando por lá para esperar o livro. E ele não levou. Sim, senhora. Ele disse que ficou no batalhão, entendendo que o joia inicial corresponderia a uma resposta equivalente a fica aí que eu vou levar o livro. Isso que eu não entendi. Isso que você valeu, isso significa valeu. Valeu, tô indo embora. Valeu, tô indo embora. Valeu do quê? Valeu. Obrigado do quê? Pode ser até pejorativo. Valeu, tô indo embora. Entendeu, excelência? Não teve combinação sobre isso aí. E ele entendeu, ele mandou um joia e um braço forte. Tipo assim, forte abraço. Se vê aquela troca de joias que coincide, mais ou menos, no horário do início e no horário de final. Alguém tinha de falar, tá tudo ok, da minha parte. Mas e da outra parte? Da outra parte tem de ir atrás do carro que está escondido, de ir atrás das armas que estão escondidas. Isso aí não é assim, em 5 minutos que se faz. Qual que era a função do senhor? A minha função era ser comandante do JIT, que significa Agrupamento de Intervenções Táticas Estratégicas, e eu comandava 4 viaturas. Não houve a mínima contestação de que ele era o comandante da guarda e que, portanto, ele teria sido responsável por todas as viaturas da guarda estarem exatamente no lado oposto da cidade onde estava ocorrendo a chacina. É de conhecimento geral que as guardas municipais, em alguns lugares, não se dão bem com a polícia militar. Então não teria como ele desviar as viaturas da polícia militar. Ponto. Esporadicamente tendo alguma ocorrência que eu não conseguia adotar medidas em razão da competência da guarda, eu pedi apoio, então, dos militares. E vice-versa também? A PM vice-versa também. Ele não estava ali cometendo o ato, mas ele orquestrou a situação para que se pudesse dar a possibilidade dos outros cometerem. É a participação. Cada um tem um papel. Cristilder era amigo do Manhanhã, houve aquela troca, se explica que aquela troca era referente ao livro de direito administrativo sem uma ligação. Por exemplo, você está bem aí, irmão? O mundo está caindo em Osasco, está acabando. Mataram mais de 17 pessoas. Está tudo bem com você? Por isso que eu nem entrei em contato perguntando nada, excelência, porque eu já deduzo que está acontecendo alguma coisa, eu não vou atrapalhar o patrulhamento dele, não sei onde ele está. Poderia atrapalhar ou oferecer alguma ajuda. Não, senhora. Não? Não, senhora. Se o policial militar sabe que vai haver uma chacina e não faz nada, ele é responsabilizado, porque ele tem o dever de impedir o resultado. Depois da chacina, policiais militares de Osasco vieram até a casa noturna e fizeram questão que o chefe da segurança registrasse o nome deles e o número das armas.
Os PMs chegaram aqui por volta das 11 horas da noite, mas pediram que a entrada fosse anotada como se eles tivessem chegado mais cedo. Para a corregedoria, um indício de que os policiais tentaram criar um álibi. A chacina estava ocorrendo e foram todos se confraternizar nesse bar que ficava fora da área deles. Eles combinam o lugar anterior, se preparam, se vestem, né? Cometem, depois voltam e criam álibis muitas vezes, tentam, né, criar álibis. Muitas vezes já preparam a situação. Então, por isso que não se conseguiu chegar aos autores, todos os autores, porque não foram só esses 4. Não tem a menor dúvida disso. É evidente também que todo mundo sabia que isso ia acontecer. Vamos fazer uma curta pausa e, em seguida, você vai conferir a entrevista com os familiares dos militares mortos na maior chacina de Cabo Verde, que aconteceu no destacamento militar de Monte Chota.